Quando a gente pensa na primeira gestação, eu acho que a gente se depara com os primeiros medos, e aí, em algum lugar, eu acho que a gente recupera uma confiança, assim, ao longo da caminhada, e vai vendo quais são os desafios. E essa coisa, para quem já teve mais de uma gestação, eu acredito que vai mudando muito nossa perspectiva, né? Nosso ponto de vista de como ser mãe, algumas coisas estão mais calmas no coração. Acho que eu sinto que alguns medos às vezes voltam um pouco e a gente fica naquela coisa de, nossa, será que essa vai ser diferente? Né? Eu tô vivendo coisas completamente diferentes de gestação, uma gemelar, e agora tem um bebê que vai nascer no momento dela, que tá tudo bem, e nas outras eu tinha aquela pressa, aquela coisa, mas é prematuro, mas é isso. Então, acho que são tantas coisas que a gente vai poder abordar hoje para poder, inclusive, tranquilizar quem tá assistindo, né? Experiência própria de vida. Com certeza. Com certeza. Como tá a sua gestação aí, nesse comecinho? A minha gestação tá completamente diferente da primeira. Tô basbacada. Tudo, assim. Desde libido, fome, sangramento, enjoo. O enjoo tá bem parecido, mas acho que a primeira vez, quando é a primeira vez, né? Ficou muito mais difícil de lidar com o enjoo. Também tinha menos ferramentas, né? Hoje em dia eu tenho um Quantumin que eu uso muito, principalmente para enjoo, então eu ficava muito chateada com o enjoo. Eu fazia muito drama. Ai, tô enjoada, não aguento mais, parece que eu tô numa montanha-russa, é muita emoção. E essa gravidez tá tipo, tô enjoada. Tipo, tô enjoada. E eu sei que vai passar, né? Porque depois que você já passou por um parto, pós-parto, uma filha de 6 anos de idade, você sabe que tudo passa. Não é? A sua hoje tá com quanto tempo? 6. Ela tem 6 anos. As minhas também estão com 6. Coincidentemente, a gente está vivendo a mesma fase, tanto com da nossa primeira gestação e agora com essa segunda gestação, né? Que Vamos massa. ficar ali meio alinhada nas idades. Porque é uma fase bem diferente, né? 6 anos também. Elas são bem mais compreensivas. Sim, essa fase, eu acho que é uma fase de calmaria, que a gente sai um pouco do caos. E tem umas coisas que eu tenho estudado sobre as crianças dessa idade que também são muito interessantes, sobre os medos, a parte da formação neural da criança quando ela atinge a idade dos 6 anos. Eu acho que é até legal compartilhar esse conhecimento aqui para quem já tem filhos um pouco mais velhos, né? Em relação a essa questão dos medos. Hoje a gente vai falar muito sobre os medos, né? Uhum. Os medos da gestação, o medo de não amamentar, como você estava falando, que eu estava escutando aqui no início da live, o medo de parir, o medo de não ter leite, tudo isso que vai vindo à tona. E outra coisa interessante também são os medos que as crianças vão acessando à medida que elas vão se amadurecendo, né? À medida que elas vão crescendo. Então, eu estou estudando algumas coisas de neuropsicologia, que tem uma parte que eles trazem muito da formação neural do cérebro da criança. Então, como que, por exemplo, uma criança que acessa os medos com 2 anos de idade, talvez essa criança ela volte a acessar os mesmos medos nessa época dos 6, 7 anos. Porque com 6, 7 anos, neuralmente, a criança começa a ter acesso a todas as emoções e os sentimentos que um adulto tem. Então, se você for pensar a criança na idade das nossas, como elas estão, aí você fala, nossa, parece que em algum momento a minha filha regrediu, porque ela tinha medo de bruxa quando ela tinha 2 anos. Agora o medo de bruxa voltou, e o que está acontecendo, né? Que esse medo está voltando, vindo à tona de novo. E aí é justamente essa coisa da criança começar a lidar com todos os sentimentos. Imagina que a gente, quando estuda, a gente tem mais de 80 tipos de emoções. E a gente sabe, sei lá, mais ou menos uns 10, né? E aí, quando a gente pensa nesse mar de emoções que a gente vive todos os dias, imagina que é uma criança de 6 anos acessando no nível emocional todos os sentimentos que um adulto tem, mas com metade do vocabulário que um adulto tem. E da experiência. Sem saber, às vezes, expressar tudo aquilo que ela sente, e ter que lidar com todas essas emoções e desenvolver a capacidade motora, desenvolver a capacidade dela
de lidar com as situações, a capacidade de interação com outras crianças e acessando esses medos ao mesmo tempo. Então, essa coisa de você também entender que as crianças neuralmente também passam por um processo. Então, esses medos de um bebezinho é diferente do medo da criança que tem 6 anos, que é completamente diferente do medo que a gente acessa hoje quando a gente também entra dentro dessa fase da gestação. O que você sente que você teve de mais insegurança nessa segunda gestação? Mais insegurança? Eu tive um medo que não apareceu tanto na primeira gestação, é um medo de perder o bebê. Porque eu tive 4 sangramentos. Na primeira gestação eu não tive nenhum sangramento na primeira gestação. Eu viajava, eu dançava que nem uma louca. Lá é tipo upside down na barriga, assim, dançava com improvisação. Eu voava no ombro das pessoas com 6 meses de gestação. Então, essa gestação é de um bebê muito delicado, de muita paz, que ele fala pra mim, fique quieta, minha mãe. Fique de quarentena de verdade com todo mundo junto. Então, é muito forte acessar esse medo, assim, sabe? De uma morte, de um lugar, né, tão delicado, de tanta vulnerabilidade, e tem a ver com o medo, assim, da minha mãe, que a minha mãe teve um aborto antes de mim, antes de eu nascer. E como eu tive a primeira gestação em Israel, eu tava muito longe da minha mãe. Então, mesmo que ela falava uma coisa ou outra pra mim, tipo, Raquel, cuidado, não fica fazendo muita coisa. Eu, tipo, tá bom, mãe, tinha 26 anos de idade, entendeu? Tava... E acho que agora eu talvez esteja também mais madura, mais aberta pra olhar, né, pra isso. Eu acho que a gestação, ele é um período muito delicado, de abertura mesmo do nosso campo emocional e energético, de cura do nosso feminino profundo. Então, vem à tona tudo, né, de melhor e mais elevado pra gente trabalhar. E quanto mais preparada a gente tá, o negócio vem mesmo. E o que você tá usando de ferramenta agora pra trabalhar esse medo? Jesus amado! Conta as dicas. O que você tá usando aí pra trabalhar isso? A maior ferramenta é o Quantum Being. É a escuta das emoções, porque as emoções, elas vêm caoticamente, né, e não tem muita explicação. E dá uma irritação, às vezes quero matar qualquer um, ou eu quero chorar o tempo todo, ou simplesmente fico brava com coisas ridículas. E aí o Quantum Being me ensina, tipo, tá, tudo bem, você pode ficar brava, você não precisa culpar ninguém por isso. Você não precisa criar uma briga pra chorar, você não precisa criar uma briga pra sentir raiva. Você pode só admitir que você não tá bem, que você não quer conversar com ninguém. E claro que às vezes eu me comunico de uma forma não saudável, tipo, agora eu não falo alguma coisa, tipo, eu não tenho nem a menor energia pra falar isso com você. Mas a gente tem um nível de comunicação madura que ele entende que isso quer dizer, tipo, tá, eu não quero falar. Ele não fica tipo, ai, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu coloquei o leite no lugar errado? Né? Não entra nesse desespero. Não entra no drama. E aí eu vou e vai passando. Mas assim, o que eu gosto mais dessa linguagem é entender que, cara, não tem solução, sabe? Não tem uma poção mágica, não tem uma técnica ou uma pílula mágica que eu vou tomar, ainda mais grávida, pra parar de sentir o que eu tô sentindo. Na verdade, a solução pra mim é sentir. E não é fácil, é super desafiador. Os primeiros 3 meses agora eu fiquei com nojo do masculino, tipo, sabe assim, tipo, nossa, eu não quero nem ver. Raiva! Todas essas histórias, né, eu tive uma amiga que ela morreu estuprada numa cachoeira, agora em janeiro. Nossa, aquilo me pegou, assim... Bem nessa fase. Bem nessa fase de querer matar o masculino. E tudo isso, e foi muito bom pra mim, tipo, olhar pra tudo isso, porque eu já trabalho muito masculino, feminino e sexualidade. Muito. Já trabalhei muito, eu não me considero uma pessoa que tem muitos traumas com masculino hoje em dia. Já tive muitos, mas eu sou de boa, sabe? Eu acho os homens muito brothers. Eu gosto do masculino. Mas agora, nossa, eu tô numa fase bem tipo, quero só ficar com mulher, quero conversar, quero ser entendida pelo feminino. E tô respeitando essa fase, sem
Não sei. E você, Gabi? O que você tem? Eu acho que um dos desafios para mim foi entrar em contato com a minha fragilidade durante essa segunda gestação. Porque me vinham umas coisas que qualquer pessoa começava a chorar, eu falava, como eu odeio ser frágil, não aguento, eu choro agora, que ódio, não olha pra mim, eu tô no meu momento frágil, não fala comigo hoje. Aquela coisa do tipo, ai, que ódio de ser frágil. E uma coisa que eu tive que trabalhar muito, que eu sempre com essa coisa, eu sempre, como tem essa história de, tipo, trabalhei muito tempo no mercado financeiro e o masculino, e assim, a minha alma, ela tem uma coisa de um masculino, assim, bravo, sabe? Uma coisa muito forte. Ariana, né? E aí, tem essa coisa, assim, de ter que lidar um pouco com essa coisa dessa sensibilidade, sabe? Uhum. Pra mim foi novo, foi uma coisa que eu acessei nessa gestação que eu acho que eu não tinha acessado na outra, que é entender o que é que me incomodava tanto de ver, talvez, de sentar e chorar, sabe? De realmente falar assim, por que você tá chorando? Porque eu tô frágil, só por isso. Eu quero ficar no meu momento frágil. Então, e aí eu percebi que eu fiquei muito revoltada comigo mesma por estar tendo esses lugares, assim, exatamente, tem a Valéria tá comentando, ele disse, eu acho de ser frágil, eu tenho muito essa coisa de preciso ser forte o tempo todo, e aquela coisa, sabe, já trabalhei muito isso no Theta Healing também. E aí, pra mim, foi muito novo, e aí eu percebi que à medida que eu fui aceitando isso, e as minhas filhas olhando isso, tipo, quem você é ela? tá chorando? Tipo, quem é essa mulher que tá chorando aqui em casa loucamente? Tipo, por que você tá chorando? Porque a mamãe tá triste. Eu não sei, na verdade, a mamãe. E aí é umas coisas assim, eu comprei um negocinho e aí ao invés de vir rosa bebê, veio rosa salmão. Sabe umas coisas assim? E chorava por causa disso. E aí eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Tipo, quem é essa pessoa? Essa falta de identidade comigo mesma. Exatamente. E aí, à medida que eu fui aceitando isso, e as meninas começaram a se acostumar, que a mamãe tava muito irritada. Tá chorando? Eu tô muito irritada. Estou muito irritada. Então, eu acho que isso foram coisas que eu precisei trabalhar. E uma coisa muito interessante que aconteceu, que inclusive eu até fiz uma sessão com a Dorit para poder trabalhar isso, estava comentando essa coisa da sua mãe, né, da gestação, que ela perdeu um bebê e que aí esse medo veio à tona agora para você nessa segunda gestação. É muito interessante porque nem sempre as coisas que a gente acessa na primeira gestação, nessa segunda gestação a gente acessa da mesma forma. Com certeza. É o que você falou, essa coisa de você se sentir muito mais, assim, madura para entender alguns sentimentos, se permitir, às vezes, expressar coisas que você não tinha maturidade de se permitir expressar lá atrás. E aí, na hora que você chega dentro desse lugar, você fala, nossa, é tranquilo eu expressar as minhas emoções agora, porque talvez eu saiba como lidar com isso, saiba como entender isso melhor. E o nosso corpo é impressionante como ele traz muitos padrões de histórias do que a gente viveu. Eu acho que dentro do Theta Healing a gente vê muito essa coisa da repetição dos padrões, dos medos, que eram medos dos nossos pais. Sim. E que a gente vai trazendo isso nesse nível genético, que vai passando de pai para filho. E quando eu acessei, agora, na primeira gestação que eu tive, bom, era uma gestação gemelar. Então, desde o começo, ela já foi desafiadora, porque eu tive sangramento, eu fiquei internada 2 vezes, então eu precisei ficar de repouso absoluto, porque eram 2. E na época que eu tava vivendo isso, o meu relacionamento, eu tinha idealizado muito a gestação. Eu acho que talvez as pessoas se conectem um pouco com essa fala minha, que eu acho que em algum nível a gente olha pra gestação e quem nunca teve filho, às vezes fica idealizando e pensando que vai ser uma coisa. Uma maravilha. Que é lindo, que é maravilhoso. E aí, na hora que você chega, você passa por isso de uma forma completamente diferente. E você fala assim, mas espera, cadê aquela magia em cima do que eu idealizei? O meu tá errado. Todo mundo vive uma mágica, só eu que não. Todas as mulheres, eu fico olhando as mulheres falarem de gestação. Não, e as fotos, né? As fotos com a barriga. Nossa, não dá falta de ar nenhuma, é super tranquilo. Nossa, é super maravilhoso.
simplesmente mágico. Então, assim, existem consequências no corpo da mulher que a mulher vai se adaptando, né, ao longo da gestação. Então, eu acho que você, quando vive a gestação, você vai desmistificando essas expectativas que a gente vai criando ao longo do tempo. E aí, o que eu percebi é que na minha primeira gestação, então, o que o meu corpo, ele aprendeu? As gêmeas, eu comecei a ter contração com elas, foi assim, de uma hora para outra. Começou a ter contração de 2 em 2 minutos já. E aí eu liguei pra médica, ela falou, você vai agora pro hospital, só que eu tava com 32 semanas. Eu sabia que elas não estavam prontas para nascer. Que pulmão e não sei o que. Eu já entrei em pânico, desespero, comecei a passar mal. O meu desespero fez aquelas contrações virem com tanta força, que eu cheguei no hospital praticamente tendo as meninas. E aí cheguei lá, precisei segurar as meninas, e aí foi uma coisa assim, o que o meu corpo ele aprendeu naquele momento? Eu nunca tinha tido contração nem de treinamento. De repente, quando a contração de treinamento veio pela primeira vez, o meu corpo ele entendeu que ele já tinha que fazer um movimento para expulsar os bebês dali, eram 2 também. Ai. E com quantas semanas as gêmeas nasceram? 33 semanas e 2 dias. Só que olha o que aconteceu. Nessa gestação agora, hoje eu vou fazer 39 semanas amanhã. Nessa gestação, quando deu 33 semanas e 2 dias, o que o meu corpo fez? Contraiu. Começou a contração. E aí, energeticamente, eu já entrei em contato com aquele desespero do dia que elas nasceram. Parece que o mesmo fôlego que eu peguei no dia que eu comecei a sentir as contrações muito forte, eu peguei aquele fôlego igual. E aí eu peguei e falei, agora elas vão nascer. E aí começou a noite inteira com contração de madrugada, mas não eram ainda contrações efetivas do parto, eram contrações de treinamento, mas elas estavam um pouco mais intensas. Então, olha como o nosso corpo ele tem memória, né, de coisas que aconteceram. E não só nesse exemplo que a gente está dando da gestação, como coisas que a gente viveu na nossa vida toda. Sim, momentos total. lá atrás. E os medos que vão subindo e vão voltando igual. Então, é importante a gente entender, acho que cada mulher que está grávida ou que pensa em ter filhos, em analisar os medos específicos, né? Então, por exemplo, assim, o que pega para você? Para mim, muito importante. Para mim, uma coisa que eu morria de medo era o medo de rasgar na hora que o bebê passasse. Nossa, eu vou rasgar na hora que o bebê passar. Meu Deus, nossa, parto normal. 2. Ai, meu Deus. E um medo, assim, alucinante. Então, e aí, na segunda gestação já é uma coisa assim que você começa a entender. Eu falo, nossa, na primeira gestação eu não amamentei tanto as meninas. Eu amamentei elas 4 meses, mas elas ficaram 17 dias na UTI, porque elas nasceram mais cedo. Prematuras. Então, prematuras. Então foi um sacrifício, meu leite não descia. É aquela coisa, tipo, banco de leite 5, 6 vezes por dia tentando tirar leite. E as mulheres tiravam, tipo, 2 chucas de leite desse tamanho. O meu dava 30 centímetros e eu com 2, eu não consigo ter leite para as minhas filhas. É horrível. Nossa, aquele estresse todo. E aí, quando eu ia amamentar, quando eu voltei para casa com elas, depois que elas saíram da UTI, todas as vezes que eu ia amamentar, pra mim era um caos. Eu vivia um caos, porque eu tinha que dar peito pra uma, complemento, porque o leite não era suficiente, não tinha a quantidade que elas precisavam. Aí eu dava o peito pra outra e dava complemento. E eu fui levando isso durante 4 meses. E eu lembro que na época eu ficava, cadê a conexão? Por que as pessoas falam que amamentar é uma conexão com o bebê? Eu não consigo sentir nada disso. Por que eu não sinto essa conexão? E eu me punia e eu chorava. Culpa. De não ter essa conexão. Culpa porque não tinha o leite. Então, e aí, nessa gestação, uma coisa que passou pela minha cabeça, tipo, será que eu vou ter leite suficiente? Porque, nossa, o registro de amamentação é né? É o caos. O registro que eu tive da primeira gestação foi aquele. E aí, trabalhando essas coisas, eu sinto que vai acalmando um pouco o coração de você reconhecer o que ter passado por aquilo me fortaleceu, né? O que forças cresceram na Gabi tendo vivido aquela história. Sim. Por que eu vivi aquela história daquela forma? Você amamentou muito tempo? Muito. 2 anos. E eu tinha Você muito leite. 2 anos, jura?
E é muito louco você ver. Eu queria dar esse exemplo, porque o medo. A gente trabalha muito no Theta Healing, né? Como o medo atrai. O que a gente mais tem medo vem justamente pra gente aprender e porque a gente cocria a nossa realidade. Então, a minha sorte na primeira maternidade é que eu era uma ignorante. Eu não tinha uma amiga, Gabi, que tinha filho. Sério? Uma ignorante. Eu não sabia de nada. Então foi muito bom. Eu não sabia de nada, tava viajando e o meu conselho primeiro foi de uma parteira super renomada na Rússia, que eu encontrei por acaso num camping, numa lagoa incrível, que me falou: não toma suplemento, não faz ultrassom, confia no seu corpo é inteligente, seu corpo sabe o que fazer, come o que o seu corpo falar que tem que comer. Então foi muito radical, assim, né? Que naquela época pra mim foi excelente. E na verdade ela tem uma essência de verdade muito profunda pra mim no que ela falou. Hoje em dia eu tomo suplemento e faço outras coisas que eu não fiz na primeira. Mas eu achei muito interessante porque isso me deu uma tranquilidade no que eu acredito que o corpo é sábio. E não fui atrás de nada. Eu não fiz pré-natal, não tive acompanhamento médico. Fiz 2 ultrassons durante a gravidez toda. E a ignorância me trouxe também menos medo, porque eu soube menos das possibilidades, né? De doenças, de problemas, de questões de amamentação. E é claro que a ignorância também me trouxe muitos problemas na minha própria amamentação e outras coisas. Mas assim, essa coisa de não ter leite suficiente nunca nem passou pela minha cabeça, né? Tipo, nunca escutei nada de pessoas falando sobre isso. Talvez eu tenha escutado, mas sabe quando você é menina, tipo, você não tá nem aí pra essas histórias, nem me atraía esse tipo de conversa. Então, eu jorrava leite. Tipo, era muito engraçado. Tudo cheirava pão de queijo. Todas as minhas roupas, e eu passava vergonha, porque às vezes eu ia me amamentar lá, eu tirava o peito assim e ia na cara das pessoas. Te juro. A cara da Laia é tudo leite, tudo leite. Eu podia tirar leite pra qualquer bebê que quisesse tomar do meu lado. Mas aí, na amamentação, eu tive uma questão muito forte que foi... Eu não aprendi a amamentar com uma outra mulher que tinha experiência. Então eu fui tudo no intuitivo, no tipo, enfia a boca da criança e vai. Então a Laia, ela pegava de uma maneira inadequada que fazia doer muito o meu peito. Só depois que eu me entendi que tinha uma forma que poderia ajudar, né? Que o conhecimento e a experiência são muito importantes, não só a ignorância. Então, eu acho que é muito válida essa conversa pra gente ver os dois lados, né? Tem aquelas mães que estudam tudo, aquelas mães que sabem de todas as possibilidades e às vezes vira uma paranoia, né? E pode trazer mais possibilidades também de medos e tudo mais. E também a completa ignorância na minha experiência. Eu sei que eu faria muitas coisas diferentes. Eu decidi ser mãe de novo. Depois que ela já tinha 4 anos, é óbvio. Que até então eu tipo... Não aguento mais, amamentei até os 2 anos de idade, não dormia até 2 anos de idade. Eu falo pros meus alunos, eu não dormia direito até os 2 anos, até a minha filha ter 2 anos. É uma loucura, insano, né? Tipo, você não dorme direito, você não tem vida. Você fica mal-humorada o dia todo. Então, mas eu sinto que quando a Laia teve 4 anos, eu só fiz uma pergunta profunda pra mim, que foi assim: se eu morrer daqui a pouco, eu não quero morrer sem ter a experiência de parir de novo, e de gestar de novo, e de reescolher, porque eu não me culpo, porque eu era uma ignorante, tinha 26 anos de idade, mas eu sei que eu poderia, eu quero ter a experiência de novo, de poder fazer diferente, e de criar vínculos de amor, né, que é a nossa mestra do Rit fala tanto, e de criar vínculos de amor e de me conhecer melhor através da maternidade de uma forma muito mais consciente. E eu acredito que isso é um passo para que a nossa humanidade seja diferente. Isso não é só uma coisa, um desejo egóico da Raquel Minaco. Eu realmente acredito que se eu tiver aberta para gestar, parir, pós-parto e educação completa do meu filho que vai vir,
de uma outra maneira, isso contribui mesmo para a vibração do planeta e para uma nova forma de ver a vida e de maternar. A gente sabe quantos problemas a gente tem, né? Quantos alunos e clientes a gente tem, Gabi, que a gente só trata a relação com os pais, né? Os traumas da infância. Então, é esse, assim, o chamado que eu sinto da maternidade. Teve até um livro que outro dia me chamou muita atenção, até comprei o livro, chama A Culpa é da Mãe. É o título do livro. E é verdade! Essa coisa também da gente ficar se regulando, né? Do tipo, nossa, eu não acredito, eu ensino isso todos os dias e eu acabei de cometer essa falha com a minha filha. E claro! Eu falo muito quando dentro de sala de aula, que às vezes as pessoas, a gente assistindo, a gente dando aula, às vezes a pessoa cria uma coisa idealizada, né? Às vezes a pessoa tem um sentimento de gratidão tão grande, porque você está trazendo um novo conhecimento. A gente tem essa sensação, né? Na hora que a gente olha, vamos olhar para nossa mestra aí, para Dorit, quando a gente olha para ela e a gente tem esse sentimento de gratidão por todo esse conhecimento que ela passa, é uma tendência do nosso cérebro de trazer essa idealização daquela pessoa. Claro. E aí, de repente, vem o filho, aí você tá lá e você vê algo chamando a atenção do filho e fala, nossa, ela chama a atenção do filho dela, você viu isso? Como assim? E aí parece que aquela coisa que você idealizou, ela começa a desmoronar, né? Você fala, nossa, ela era minha referência como mãe, como não sei o quê. Só que, cara, a gente é ser humano, e aí todas as coisas que a gente fala, que a gente tenta orientar da melhor maneira possível, em cima da experiência, do conhecimento, da vivência que a gente tem com criança em casa. Só que na hora que você vai pro dia a dia, é completamente diferente. É a personalidade de cada um, os gatilhos que cada um sobe. Direto eu me trabalho com as meninas do tipo, às vezes ela faz uma coisa, ou ela grita, ou ela usa um timbre de voz quando ela fala comigo, que aquilo me... Eu falo, você vai pegar no pescoço e dar uma chacoalhada. E aí eu pego e falo, tá, por que isso tá subindo dessa forma? O que isso tá me lembrando, né? Qual é o registro que tá aqui dentro, que tá fazendo isso? Por que me incomoda tanto, né? Ela só tá pedindo um chocolate. Tanta coisa, assim, que você fala... E aí, muitas vezes, assim, também a gente não sabe o que fazer. Às vezes, eu e meu marido, a gente senta e a gente olha assim... Nossa, ela teve essa reação nesse comportamento hoje. Eu não tenho a mínima ideia de como resolver isso. O que você acha que a gente faz? Não, mas e se a gente fizer isso? Não, aí a gente entra na punição, né? Não, isso melhor não. Aí fala, mas se a gente conversar com ela dessa forma? Não, mas isso não vai resolver. Já sei, vamos tirar o iPad. Não dá. Mas aí se falar que não pode usar, ela tem que fazer o exercício da escola agora. E aí ela vai pegar... E aí são tantas coisas assim que a gente fica debatendo, né? E você fala... Os pais, hoje a gente acha que tem um conhecimento melhor de entender que dentro das limitações do que eles viveram, eles fizeram aquilo que eles podiam, né? Dentro Com certeza. das limitações de cada um. E como os nossos filhos vão olhar amanhã também e vão falar, caramba, nossas mães fizeram ali o que estava dentro da limitação delas também. Que elas tinham de conhecimento, que elas tinham de sentimento para poder compartilhar. E é muito engraçado porque como vai mudando muito de geração para geração, né? Os nossos pais, os nossos avós, o tipo de criação, a maneira como era colocado a parte da disciplina, a gente estava até comentando os valores, né? Valores, maneiras completamente diferentes de passar o valor. Hoje a gente estava comentando na mesa do almoço, meu pai estava contando que o quanto ele apanhou do pai dele. Então, o quanto as pessoas... O limite, ele era colocado muito através do medo, né? Então, é aquela coisa do pai olhava e aí a criança já acessava aquele medo, assim, tipo... E aí ela congelava pelo medo. E hoje, aí meu pai sempre ficava falando, né? Hoje esses meninos pintam e bordam, fazem o que querem, porque vocês não colocam medo. Mas por quê? Porque foi a maneira como ele aprendeu lá atrás que funcionou. Aí ele falou, comigo funcionou aí, ó. Tô vivo, sou ótimo. Tô vivo, sobrevivi, deu tudo certo.
E aí essa coisa de você ir se adaptando, né? Porque a minha geração, eu ainda tomei umas chineladas na bunda, uns apertão no braço, do tipo, minha mãe, meu pai não gostava a mão, mas a minha mãe, ela dava umas chacoalhadas, ficava meio brava. Então, qual que é o registro que a Gabi tem de correção? É aquele registro que eu recebi. Então, quando existe esse estresse com o filho e tal, o ímpeto é de vir e fazer aquilo Claro que eu que recebi. você é a sua referência. É a minha referência. E aí, até você chegar nesse lugar onde eu preciso me controlar e entender o que eu quero fazer diferente dessa história que eu vivi, é uma coisa assim que eu percebo que são desafios assim, que eu preciso estar me policiando o tempo todo, que eu tenho que me trabalhar o tempo todo. Que é a grande culpa da maioria das mães. De estar repetindo o padrão do que elas não gostavam na mãe delas. Né? Sim, e às vezes é maior do que nós. Tipo, não acredito! Eu não acredito que eu fiz igual a minha mãe. Eu prometi que eu nunca ia ser tão carrasca que nem ela. Às vezes a gente são 6 anos também, aqui no coisa da mesma idade. Nós estamos aqui na mesma idade de filhas. Sim. O que eu sinto que é importante, Gabi, nesse tema da culpa, é de... ao mesmo tempo que tem isso que você falou do seu pai, né, que ele tinha uma outra educação, isso também traz uma paz no coração das mães que estão aqui nos escutando, ou que tem medo de sentir muita culpa, de entender que a gente nunca, como você falou, a gente nunca vai ser perfeito, e aquilo que... a minha mãe também fala isso às vezes, fala assim, olha, que às vezes antigamente, quando eu tinha ainda muitas crises em relação à minha educação com a minha mãe sempre falava, mas você tá aí, né? Você é maravilhosa. Você acha que eu fiz tão mal assim? Quando eu questionava a forma como eu fui educada. Você acha que eu fiz tão mal assim? E eu acho que essa é uma referência legal também pra gente entender que por mais que a gente sinta culpa, os nossos filhos, eles vão sobreviver. A gente não sobreviveu. O seu pai não sobreviveu a tanto medo, a tanta correção, punição. Então, assim, no fundo, eu gosto sempre de falar isso pros meus alunos e pras pessoas. Olha, gente, tá tudo bem também. Sabe? Se você puniu, se você fez algo que tá fora dos seus valores por padrão automático, por questões ancestrais, né? Também não adianta ficar se punindo, se autopunindo e se culpando por isso. Já aconteceu. Mas um estudo que eu acho muito, muito relevante para todos os pais, que a gente trabalha muito no Quantum Being, já aconteceu, mas isso tem emoções. E isso também tem consequências nos seus filhos, de emoções deles. E a grande virada de chave de comportamento de uma criança acontece quando os pais realmente aprendem a estar presentes com eles. É mágico. É mágico. Quando a gente aprende, e é muito difícil aprender no começo, porque muitos de nós não tivemos os nossos pais presentes. Não tivemos presença, não tivemos ninguém que brincou com a gente. Era trabalho o tempo todo, era sai e volta, fica com a babá ou fica com quem tiver aí, que eu não tô disponível. E quando eu tava disponível, eu já ia fazer outra coisa. Então a gente não tem essa referência de presença. Só que eu posso dizer da minha experiência com a Laia e com os atendimentos, como a presença, ela simplesmente transforma aquele comportamento de birra, aquele comportamento de irritação da criança, ao que ela começa a resmungar e ficar muito brava. Hoje aconteceu isso comigo. A minha filha ficou o dia inteiro fora e ela voltou às 6 horas e eu falei, 7 horas tem uma live. Você quer tomar banho com a mamãe? Mamãe, eu quero tomar banho com você. Eu peguei ela, dei banho e tal. Eu tô bem sensível hoje, também com a gravidez, bem cansada. Eu tomei banho, tranquilo. Ela ficou o tempo todo, mamãe, mas eu não quero, por que você não vai jantar com a gente? Hoje é Shabbat Shalom. Na cultura judaica, hoje é sexta-feira, que é o dia da família comer juntos e não trabalhar. Não é dia de trabalho, é dia de família. Aí eu fiquei escutando aquilo, E o meu input, o padrão é, filha, eu tenho que trabalhar, tchau. Se vira. Que foi o que eu recebi. E eu sei como isso machuca, porque eu recebi isso. E aí, com paciência, a gente tomou banho, aí eu fiquei deitada na cama, falei, vem cá, filha, deita aqui comigo. Aí eu trouxe a presença, eu falei,
eu escuto que você tá muito chateada, tá muito triste, porque você queria muito que a gente estivesse em família junto, porque pra você é muito importante que a família coma junto hoje. Eu entendo. E eu escuto isso, só que a mamãe marcou a live. E a mamãe vai pra live, mas eu tô te escutando. E assim, a minha filha é Ares com Ares, hein? Aham. Aí ela olhou, e ela, mãe, queria que estivesse junto comigo, queria. Aí depois ela parou, isso já era 15 para 7. Tá bom, eu vou lá pro salão. Você pode ir falar tchau pra mim quando você for pra live? Foi embora. Então, Conseguiu amenizar toda aquela dor, aquele sofrimento ali, por talvez não ter a necessidade dela atendida, né? Como ela é, gostaria. e a mágica que é a escuta, que não é nem, eu não tô dando pra ela o que ela precisa, eu não tô cancelando a live ou Sim, sabe assim, desespero, tipo, tá, eu tô entendendo, é isso. E mais do que é a empatia de escutar a dor da criança, porque é uma dor, né? E às vezes sim, é uma dor que a gente nunca vai conseguir é, colocar areia no buraco, assim. Mas se a gente sim. tem essa, a gente vai criando esse lugar de vulnerabilidade, que é o que a gravidez traz muito pra gente, você falou, né? Pô, eu sou muito sensível, eu tô muito frágil. Quanto mais a gente vai cultivando esse lugar de vulnerabilidade, a criança vai entendendo a linguagem e ela muda, pluf, na hora, é Muda. muito mágico, muito lindo. É, eu percebo que as meninas se empolgam muito quando eu paro tudo e aí eu fico super focada nelas, assim, Uhum. de nossa, mas vamos então fazer um penteado agora e vem fazer uma trança no meu cabelo e aquela coisa assim. E elas ficam tão empolgadas e parece que aquilo Muda a cresce dentro vibração, né? delas. E aí você fala, aí você fala assim, nossa, cara, é simplesmente eu sentei e assim, eu me doei muito ali naquela interação, Uhum. sabe? Eu entrei na história da princesa, eu entrei na dança, eu entrei para brincar, então e aí muda muito. E aí eu percebo que elas ficam super coladas, assim, se sentindo super seguras, sabe? Isso, elas De ficam nossa, nutridas. e é impressionante isso, né? Da maneira como o que a gente. Uma coisa que eu percebo muito também é tudo aquilo que a gente sente, né? Quando a gente pensa sobre esses medos de ser mãe, gente, é impressionante como os nossos filhos são os nossos espelhos. Impressionante. Impressionante. Outro dia uma levantou para discutir com a outra e fez alguma coisa e ela fez um gesto, um negócio que eu olhei e falei, meu Sou eu. Deus, sou eu. Sou eu falando com elas, assim, é uma coisa que me deixou super, falei, nossa, como assim? É muito igual o jeito de falar, o jeito de fazer com a mão, o jeito de, sabe, Sim. uma coisa assim, e elas vão refletindo tudo isso, né, e aí você olha, e aí direto eu sempre caio em jeans que eu vejo que elas estão trazendo coisas que eu não quero olhar em mim, o Exatamente, tempo nossas todo. sombras. É o tempo todo, O tempo assim, o todo. que mais me irrita, eu olho e eu falo, cara, que ódio que eu tenho que olhar pra isso, não quero resolver, eu sou a mãe, eu sou a autoridade, eu mando, acabou, tipo, vamos pro lado mais prático. É, Então, por essa isso coisa que eu de, digo que elas são nossas mestras espirituais mesmo, as verdadeiras mestras. Como você falou, na sala de aula a gente tá lá, nós somos iluminadas, a gente faz a meditação, nos atendimentos, né? Mas a verdade é que a prática espiritual tá lá na nossa casa. A todos os verdadeira, dias, todos os dias, 24 lembrando horas. todos os dias. E outra coisa que, dessa coisa dessa gestação, trazendo um pouco mais para essa coisa do bebê, uma coisa que eu percebi é que quando eu tive as gêmeas, eu não tinha nada de conhecimento do Theta Healing, eu não tinha nada das ferramentas, nada das ferramentas que eu tenho hoje. E eu percebo que, inclusive, assim, essa parte da comunicação com o bebê, a interação com o bebê que está Sim. na barriga, é tão diferente, está sendo tão diferente, assim, poder escutar as emoções, escutar o bebê falando, assim, eu viajei para Portugal no final do ano passado, e aí, quando eu cheguei lá, o meu marido ficou. E eu, em momento nenhum, eu virei e falei, olha, a gente tá indo viajar, o papai vai ficar aqui, depois a gente, né, pro bebê que tá aqui dentro. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi, assim, uma tristeza, sabe? Essa tristeza não era minha. E aí eu falava, mas de onde tá vindo isso, né? E eu falei, será que essa tristeza é do bebê?
E aí eu comecei a perceber. E aí me veio uma pergunta assim, cadê meu papai? E aí eu já tava, tipo, há quase 10 dias lá em Portugal. E o bebê sem saber, tipo, cadê o meu papai? Como uma vida tem uma consciência dentro do nosso corpo e tá absorvendo tudo que tá acontecendo do lado de fora, né? Então, assim, direto eu converso com a barriga, eu acho que as pessoas se vissem a falar, nossa, coitada, é louca. Porque eu fico, olha, essas emoções que você tá prestando atenção agora são minhas, é meu direito de sentir. Você pode ser fiel, mas sem precisar pegar nada disso pra você, tá? Fica aí se nutrindo, se amando, se põe em primeiro lugar. Aqui fora tá tudo mara. E isso que eu estou vivendo está me fortalecendo. São os meus sentimentos, as minhas emoções. E aí eu sinto que ela fica, tipo, de dentro de uma bolinha me olhando de fora, tipo, só escutando, sabe? E assim, e às vezes, no meio das sessões também, ter, às vezes, uma pergunta que vem, assim, pra mim, que eu reconheço que é uma pergunta que vem do bebê. Sabe, é uma sensação tão doida, uma coisa que eu não tinha experimentado isso antes, eu não tinha tido essa vivência antes, e que nessa gestação eu percebo, assim, o quanto é importante o fato de você falar com o bebê. Ah, mas Gabi, Sim. eu não tenho habilidade de escutar o que você tá falando, você escuta o bebê falando, mas você não precisa ter essa habilidade nem nada, é simplesmente você conversar com a barriga, É né? super intuitivo, né? Colocar a mão, criar espaço. Eu tô aprendendo muito agora nessa gestação que eu não tive antes, é criar espaço. E tô vendo que só de trazer essa intenção a minha barriga tá crescendo mais rápido. Não porque o bebê tá crescendo mais rápido, mas porque realmente tem mais espaço. Eu acho que essa habilidade intuitiva da mulher conversar com o bebê é algo inato. Toda mulher sabe fazer isso. Né? Inclusive o homem também, é uma coisa super, né, e tá dentro da gente, mesmo que seja muito pequenininho, é uma super dica, assim, pra mamães de primeira viagem, pra quem quer ser mãe, conversa com o bebê desde que você sabe que tá grávida mesmo, coloca a mão lá, mesmo que não tenha nenhuma barriguinha, coloca, escuta, sente. E esses medos, eu acho que a primeira dica que eu queria dar hoje é de reconhecer os medos, sabe? Como a gente verbalizar, falar, tenho medo disso, tenho medo disso, tenho medo disso. E aí começar a usar as ferramentas que você tiver, pedir ajuda e suporte para olhar para esses medos. Porque quanto mais a gente olhar para os nossos medos, o parto vai estar mais livre do papel de ensinar a gente a encarar esses medos, na minha experiência. E aí é mais simples, é mais suave, o trabalho já está feito. Eu acho que o trabalho o parto é o momento do tipo, ok, aqui agora. Do que você não quis ver, você vai ver agora, minha filha, e se não der pra ver, vai ser do jeito que for, mas vá. A hora do. É a hora do vamos ver mesmo. Você deu a luz com quantas semanas? 41 semanas e 6 dias. Nossa, você chegou quase a 42. Em casa. Você tá brincando. Em casa, em Israel. A barriga ficou gigante. Gigante, mas eu não tinha nada de barriga. Até os 7 meses eu poderia viajar de avião, ninguém ia falar que eu tava grávida. A barriga explodiu assim, ó, no último mês. Eu casei no dia 7 de março, meu casamento espiritual com o Ron, com barriga cheia, assim, dançando que nem uma louca. Todo mundo, para de dançar de pular, você vai parir. Eu, não vou parir, não, fica tranquilo. Porque eu sentia que era outra energia. E a Laia nasceu dia 24 de março. Nossa, gente. Não, e essa coisa assim, isso pra mim tá sendo muito novo, né? Eu falo, gente, amanhã eu faço 39 semanas. Eu já tava com você. Nossa, olha, são 39 semanas, talvez tenha que cancelar a live, porque talvez se ela nascer antes, porque minha referência é que os bebês nascem antes. Claro. Porque o meu nasceu com 33, então levar até 39, eu tô. Nossa, meu Deus, mas e em alguns momentos eu me pego pensando assim, mas gente, será que o meu corpo vai saber como tirar o bebê daqui de dentro? Será que ele vai entender, assim, será que o bebê vai saber por onde que sai? Sabe umas coisas que eu fico pensando assim? E é uma coisa que a Dorit me tranquilizou muito, que eu fiz uma sessão com ela quando começaram as contrações. E eu achei tão incrível a maneira como ela trabalhou essa questão, assim. Eu já tava bem assim, né, cabeça focada na coisa do teto e tal. Ela só virou pra mim e falou assim, vai lá no dia que você tá dando a luz, ensina pro seu corpo que é seguro e que seu corpo sabe fazer isso. Oi?
nascendo aí. E, Oriá, Kush, I need to stop. The internet's not working. Yeah. Tive. Nos momentos que a contração vinha, assim, quando eu visualizei o dia do parto, eu me via entrando. Tem um animal pra mim que é um animal que representa muito a sensação de liberdade. Inclusive, o curso de animais do Teta foi o primeiro animal que eu acessei, que foi o golfinho. Daquela sensação de estar passando dentro da água e daquela coisa de poder pular para fora e acessar essa liberdade, é um animal que, como referência, ele traz para mim muito a sensação da liberdade, do nadar, sabe, de sentir a água passando pelo corpo. Sim. E aí o que eu via era que no dia do parto, nos momentos que as contrações vinham, que eu entrava no corpo de um golfinho e eu acessava esse sentimento da liberdade, essa emoção da liberdade, e isso me ajudava a amenizar o que eu estava sentindo ali. Então, é como se eu conectasse aquele sentimento junto com o processo do meu corpo, eu confiando no corpo. Então, nossa, foi tão maravilhosa a sessão que eu falei, cara, é tão simples, e às vezes a gente fica pensando em tantas coisas que você tem que trabalhar, que você tem que fazer, que você tem que isso, tem que aquilo. Tipo, é simplesmente você entender o que te impede de confiar no seu corpo. Né? E eu falava, não, porque o meu corpo, a primeira vez do meu corpo, que o meu corpo passou por isso, ele entendeu que uma contração de treinamento tinha que trazer o bebê. E nessa gestação ele fez a mesma coisa. Então essa coisa de você começar a falar, não, pera, agora eu tenho outro conhecimento, eu posso trazer isso para o meu corpo que é seguro, eu posso me conectar com esse sentimento dessa segurança. Então eu penso numa coisa que me traz muita segurança e naquele momento que eu vou ancorando essa energia dentro do meu corpo. Então assim, a gente tem tantas ferramentas que talvez elas são tão simples. Sim. E aí a gente fica, às vezes, complicando processos que a gente pode descomplicar. Não, super, né? super aconselho, escuta tudo. Tipo, nessa gravidez, uma vez eu sonhei que eu tava comendo um bife. No outro dia eu comi carne, eu não como carne há anos. Outro dia eu sonhei com peixe. Fui lá atrás e comi um peixe. Tipo, eu sinto que o meu corpo tá falando comigo através dos sonhos. E tá tudo bem, sabe? Sim. Você me lembra de uma coisa muito interessante, que no meu parto eu perdi muito sangue. Eu parei com uma parteira que tinha 7 filhos, uma mulher de Israel, uma parteira americana, e ela falou assim pra mim, ela me deu um shot de oxitocina, do tipo, né, pra aumentar a contração e diminuir o sangue. A Lai já tinha saído, a placenta saiu, mas parece que ficou parte, então tinha que parir ainda parte da placenta. Só que eu tava perdendo muito sangue, e ela ficou muito assustada. Ela olhou pra mim e falou assim, Raquel, fala agora pro seu corpo parar de sangrar. Cara, genial! Foi isso, parou na hora. Funcionou? Claro! Olha que incrível isso, É exatamente isso que a Dorit fez com você, né? Que é o conhecimento intuitivo do feminino, da parteira e da simplicidade da vida. E acho que é muito lindo a gente falar isso numa live de medo de ser mãe. Que é isso, tem coisas que são muito mais simples do que a gente imagina. E vale muito a pena se permitir ser simples. Sim, total. Não, essas coisas, assim, eu sinto que ajudam muito a gente descomplicar coisas que talvez o nosso pensamento traga complicações, né? Então, o medo do leite, o medo de amamentar, mas peraí, mas do mesmo jeito que eu tive desafio na amamentação, eu posso olhar pro meu corpo e falar assim, você tá segura, seu corpo sabe como produzir o que seu bebê precisa, então relaxa. Exatamente. Não complica o processo, né? Porque se você fica com medo, estressada, você fica soltando uns hormônios que não deixa o seu corpo trabalhar direito. Relaxa. Sim, total. Era igual essa coisa do tipo, dessa coisa do parto, né? Mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou... Das gêmeas eu acabei tendo que fazer a cesárea, porque elas eram muito pequenas, então eu acabei tendo a experiência da cesárea. Então agora eu tô muito aberta assim, para essa experiência de ter o parto normal. E eu acredito que a maturidade emocional ela é completamente diferente, né? Esses dias agora eu sonhei. E aí era tão engraçado porque eu tava com o bebê na mão e eu falava assim, eu consegui! Tipo, ela saiu, eu consegui! E aí parece assim que a emoção, ela não tava nem
nem tão atrelada tanto ao nascimento do bebê, mas a coisa do tipo, ela saiu, tipo, o meu corpo entendeu e ele conseguiu fazer o bebê sair. Sabe, eu tava chocada no sonho, e aí a cena era eu olhando pra mim mesma no sonho, e eu segurando o bebê na mão, e eu olhava pra mim e falava assim, eu consegui! Tipo, olha, ela nasceu, eu não vou precisar passar por uma cirurgia. E aquilo pra mim era tão novo, e era tão assim, eu tava tão no ápice do sentimento, no sonho, sabe, daquela coisa, uma adrenalina, assim, do tipo de satisfação, de felicidade, de alegria. E eu falava, nossa, e agora o bebê já tá aqui. E aí eu consegui. E aí era o sonho inteiro. E aí eu acordei e eu falei, cara, eu tive que repetir pra mim mesmo durante o sonho 400 vezes que eu tinha conseguido. Porque o sonho era muito focado nessa coisa do conseguir parir. Né? Então eu acho que a gente começar a desmistificar o que a nossa mente cria enquanto medo, enquanto insegurança é muito importante. Sim, teve gente que perguntou como que a gente escolheu o nome. Se meu bebê não tem nome, gente, perguntaram, não sei nem o sexo. E pra esse tipo de dicas eu sou terrível, porque eu não sou apegada a nomes. Eu sou muito ruim com nomes, eu não sou uma pessoa que, sabe? Mas eu tenho várias histórias de pessoas que sonham com o nome, que têm inspirações. E aí eu tava tão sem saber como era o nome da Laia, que eu demorei 3 semanas. Eu só escolhi o nome da Laia porque eu não aguentava mais os brasileiros mandando mensagem. Eu tava lá em Israel. Qual que é o sexo e qual que é o nome? Qual que é o sexo e qual que é o nome? Eu falei, vamos descobrir logo qual que é o nome dessa menina, senão eu não vou ter paz na minha vida. E aí a gente fez um processo de numerologia cabalística com uma mulher. Que ela pegou e falou, tem que ter pelo menos tantos vogais e tantos não sei o quê. E a gente compôs o nome de Alaia, que a gente nem sabia que existia, mas existe, é um nome basco. E a gente gostou da sonoridade. Eu acho que é algo muito pessoal, algo que cada mulher tem que sentir, né? E conectar aí. Eu tive muito desafio para escolher o nome também. E assim, a gente foi escolher agora, tipo, sei lá, 2 meses atrás, agora. Foi bem... A gente também ficou todo mundo, mas qual que é o nome, qual que é o nome, qual que é o nome? Falava Beiba. A gente tá chamando de Beiba, porque a gente não tem o nome ainda, é a Beiba. E aí ficou Beiba até hoje, às vezes as pessoas me mandam mensagem, e a Beiba, como tá? Esse é o apelido. Ficou tipo Beiba, mas a gente também teve uma coisa de... o meu marido queria nomes muito mais, assim, nomes mais exóticos, e eu ia mais para nomes mais comuns. Então, só que eu não tinha um nome, assim, tipo, eu quero muito esse nome. Uhum. Eu queria, eu falava outro, mas parece que tudo que eu falava A, ele queria B. Uhum. E a gente não chegou a bater em nenhum nome. E isso começou, e eu chorava. Horrível. Horrível. Eu não acredito que eu não tenho nome, aquele desespero, porque eu não tinha nome. E pra você ter noção, eu coloquei no meu caderno de manifestação. Eu escrevi que a minha filha tinha um nome. E que o nome era um nome que tanto eu quanto o pai estávamos muito felizes com a escolha do nome. Então eu cheguei a escrever isso, porque pra mim era uma coisa... Eu me sentia mal por não ter escolhido um nome ainda, me sentia culpada porque minha filha não tinha um nome. E aí trazia isso pra conversar com meu marido, que a gente tinha que arrumar um nome. Mas eu falei pra ele, cara, o nome, eu sinto que é uma coisa assim... Você olha e você fala, é esse. E aí... E a gente vai olhar um pra cara do outro e nós vamos falar, tá bom, é esse. E aí foi uma coisa assim... Mas até esse dia chegar, demorou, hein? Não, mas você falando é muito engraçado, porque o meu marido é de Israel, cara. Qualquer nome que eu falava pra ele, qualquer nome simples brasileiro, tipo, não, isso soa horrível em hebraico. Aí eu queria Ágata. Eu gostei de Ágata. Ágata, perfeito. Ele olhou pra minha cara, você nunca pode chamar essa menina de Ágata aqui em Israel. Todo mundo só vai rir da cara dela. Se ela morar aqui... E aí, em contrapartida, ele me falava uns nomes que eu falava, Jesus, de jeito nenhum, minha filha não vai ter esse nome. Passei pela mesma coisa, Ele dava a ideia de uns nomes e eu falava, pelo amor de Deus, eu vou jogar no subconsciente dele um nome, eu vou fazer uma hipnose nele. E eu vou fazer ele gravar na mente subconsciente dele algum nome,
pra poder. E ele dava uns nomes muito estranhos, uns nomes muito diferentes. Eu falava, me dá um nome comum, me dá um nome. E aí, no final de tudo, virou Alice. E aí eu peguei pra ele. Alice. Bem-vinda, Alice! A Alice tá chegando em breve, e aí a gente tá super feliz com o nome, mas também foi muito assim. A gente ficou meio acostumando com o nome uma semana, sabe? Vamos começar a chamar ela de Alice então uma semana e vamos ver o que a gente sente, tá bom? Não sei o que é Alice. Aí eu falava, não, mas não sei, eu acho que não é ainda Alice. Não, mas então tá, porque aí a gente vai fazer isso com a Alice, e aí a gente colocava o nome assim. Aí até que teve um dia a gente olhou um pra cara do outro, a gente. Teve até uma amiga que falou, deixa eu falar, vamos resolver esse negócio desse nome aí. Você gostou do nome? Eu falei, gostei. Ele falou pra ele, você gostou do nome também? Gostei. Eu falei, então pronto, já é. Concorda que já é? Aí ela deu esse empurrãozinho final, assim. Aí a gente falou, então tá bom. Então é Alice? É Alice. Aí o outro olhou, é Alice. Então tá bom, então virou Alice. E aí a gente tá super contente com o nome hoje. Que massa. Gente, a live vai terminar em 2 minutos. Passou rápido. Passou muito rápido, a gente pode falar 5 horas sobre esse tema. Né? Não, foi muito bom. Foi muito ótimo bom compartilhar essas histórias aí e saber um pouquinho da sua história também, em cima do que você viveu da outra gestação, né? Ver que a gente tá aqui e estamos passando experiências bem parecidas, né? Vamos passar por coisas muito parecidas com as meninas também, com a chegada, né? Do novo baby com as irmãs. Nesse novo momento planeta Terra, né? De quarentena. Nesse novo momento. Não, e aqui em Uberlândia uma coisa também é que eu não vou poder ter doula para poder, no momento do parto. E a médica falando, olha, se seu marido estiver gripado, ele também não vai participar do parto. E aí, porque é risco pro bebê, e pra você, e pra. Então, ela já me preparou pro pior cenário de todos, né? Peraí, Gabi, eu vou encerrar e vou abrir outra pra gente poder falar do coronavírus, que eu acho que é importante antes da gente. Tudo bem? Mais 10 minutinhos? Tá, peraí. Oi, gente! Abri aqui outra live só pra gente poder falar também um pouco da maternidade na quarentena, coronavírus. Acho que é importante. A gente tava falando com a Gabi, né, Gabi Borges, porque esse momento de quarentena tá trazendo muita angústia, né, pra muitas mamães. Tô acompanhando várias pessoas e mulheres que eu sinto que estão sentindo uma angústia muito grande de estar nesse período grávidas. Eu tô com 13 a 14 semanas, Daisy. Esperar a Gabi entrar. Tô com 13 a 14 semanas, isso é um pouco mais de 3 meses. Já passou a época de enjoos, ainda bem. Tô me sentindo super bem, energia bem mais mudando. Minha libido também mudou, minha organização da casa. Virei uma super mulher da casa nessa quarentena. Estou super boleira, fazendo várias comidas maravilhosas aqui. O Ron tá super feliz que finalmente o meu lado feminino está mais chamativo. Cadê ela? Ana Gabi não entrou? E você teve algum medo relacionamento a prover o seu bebê, medo de não conseguir sustentar? Com certeza, na primeira gravidez eu tive esse medo, mas tinha um marido muito teta healer, o Roma é professor de teta healing, e na época, por mais que ele não tinha condições financeiras abastadas e incríveis para sustentar o bebê, ele sempre trouxe um pensamento de muita abundância e de muita tranquilidade, do tipo, gente, ele sempre falava pra mim, não vai faltar nada nunca, fica tranquila,
O bebê traz abundância. O Ron trouxe muito essa crença pra mim. O bebê traz abundância. E, gente, é verdade. Bebê traz abundância. Não é, Gabi? Bebê traz abundância. Quem tem medo dessa coisa de não prover com o bebê, cara, eu não comprei praticamente quase nada pra minha filha. Na época, eu tinha acabado de conhecer o Teta Healing e o Ron já era um professor e ele sempre me ensinava essa coisa de manifestação. Ganhei praticamente tudo de roupa, de coisas em Israel. E eu não tenho essa crença de que quando você tem filho você tem que ter mais dinheiro. De verdade. Eu nunca vivi isso e eu sinto que é muito também do estilo de vida que você escolhe, do que é prioridade na sua vida. É bem relativo. Essa parte de... Cara, eu ganhei tanta coisa nessa agora da Alice. Cara, eu ganhei berço, eu ganhei um carrinho, eu ganhei tanta coisa. E essa coisa de você acreditar que realmente que o universo é abundante, que as coisas são abundantes, que você pode ter essa abundância, essa prosperidade, mesmo com essa questão dos filhos. E o bebê abre muito o coração das pessoas. Então, às vezes, você ganha presente também até de pessoas que você nem imaginava, né? E total. A família, tem a família, mas eu sinto que ele vai abrindo um campo, sabe, vibracional, o coração, né, o maior campo eletromagnético que tem a mulher grávida. Por isso que falam que é essa coisa mágica da mulher grávida, porque realmente a mulher grávida, ela tá conectada com o cosmos, né, ela tá criando o cosmos ali dentro. Então, essa conexão com o coração e com a possibilidade de manifestação, ela é muito grande também. Então, confiem, mulheres. Se vocês querem engravidar ou vocês estão grávidas, estão com medo de como que vai ser, começa a olhar em sua volta e aprender a receber suporte, né? Se tem uma dica que eu dou da minha gravidez... Sim, é muito importante, com nossa, certeza. se permita receber suporte. Se você puder ter uma doula na sua primeira gravidez, tenha e pague com felicidade, porque faz uma diferença enorme. Eu fiquei meio com medo, porque lá em Israel tudo é muito caro, e pagar uma doula semanal pra mim seria um valor que eu achava naquela época absurdo. E depois que eu parei, eu falei, cara, eu devia ter pago. Devia ter tirado dinheiro de onde eu não tinha. Porque é um suporte emocional super importante pra todo o resto da vida dessa criança. E da sua vida como mãe, né? Sim. Eu não tinha tido a experiência de ter doula na gestação das gêmeas, e nessa, pra mim tá sendo diferente, assim, apesar dessa coisa do corona, ela até falou essa semana, ela me ligou, assim, com o coração na mão, tipo, eu falei, calma, ela tava tão mais desesperada do que eu, porque ela falou pra mim, Gabi, eu não sei o que a gente vai fazer, ela falou, porque meu marido ele sai, ele vai trabalhar de porta fechada, mas ele tá indo e voltando todo dia e eu não quero ter nenhuma chance de passar ou pro bebê ou pra você. Então ela falou assim, eu tô desesperada que eu não sei o que fazer. E ela é tão focada que várias vezes eu falava pra ela assim, vamos fazer os nossos encontros pelo FaceTime. Ela, de jeito nenhum, eu preciso ir até você e tal. E aí eu mais prática, né? Não, eu tenho umas dúvidas aqui que eu preciso tirar, um monte de coisa que eu quero perguntar do parto normal e tal. E aí ela pegava e falava, não, mas eu vou aí. Então ela vinha, a gente fazia as reuniões, ela ia explicando. Então toda essa coisa do cuidado, né, de trazer a clareza que eu precisava em muitas questões em relação ao parto normal. E aí quando ela falou que talvez ela não esteja presente, ela falou, olha, a gente pode tentar fazer pelo celular. Eu dou o suporte que você precisa, a gente coloca o celular eu dou o suporte, né? Só que eu quero que você fique à vontade, se você achar que não é assim e tá tudo bem. E aí o meu marido na hora pegou e falou, não, você não tem a doula, porque ele é o primeiro filho, a primeira filha dele. Então ele também tá nesse processo de que tudo é muito novidade, né? Então eu falo, eu acho que a doula tá sendo mais pra ele do que pra mim. Com certeza. Momento, né? Ela falou, e aí ela explicando, eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, já que a gente tem a possibilidade de talvez você não participar do parto, falei pra ela, ensina pra ele o que ele precisa fazer pra ele poder me dar o suporte que eu vou precisar na hora, porque aí acho que ele se sentindo mais seguro, eu vou me sentir mais segura também. Então nessa época de corona, assim, o cenário que eu tenho pro meu parto eu falei, bom, eu sempre gosto de trabalhar
com os extremos para não ser pega de surpresa. Então, eu já cogito um possível cenário que eu tô preparada para isso, né? E isso é uma coisa que me ajudou muito, principalmente com as gêmeas, porque eu li um livro que falou assim, você sabia que tem a possibilidade de você voltar para casa com um bebê e o outro ficar no hospital? Falei, como assim? Tipo, nossa, como assim? Porque a maioria dos gêmeos são prematuros, porque não sei o quê. No dia que eu tive as meninas que elas realmente precisaram ficar na UTI, isso me deu tanta tranquilidade, porque eu sabia, eu já estava preparada para isso. Então hoje eu estou me preparando para qualquer cenário, estou confiando que vai ser exatamente como precisa ser. Então, essa coisa do tipo, cenário corona. Qual é o cenário corona? Eu e a médica. Esse é o cenário corona. Então, tipo, o que vier é lucro. Se a doula puder vir. Se o pai tiver, tá maravilhoso. Então, tipo, é claro, é óbvio que eu quero meu marido comigo lá na hora que nosso filho estiver nascendo, mas psicologicamente eu tô preparada para qualquer cenário. Isso é né? muito importante. Já comecei a trabalhar essas possibilidades. De repente eu ia ter uma pessoa que é minha doula, a pessoa que me dá confiança, que tá ali, que me esclarece as dúvidas e que eu confio. E aí, ao mesmo tempo, ela fala, nossa, olha, talvez eu vou te acompanhar só pelo FaceTime. E aí, se você começa a entrar muito no drama disso, né? Claro. E começar a olhar isso por dor e sofrimento, fala, cara, se acontecer esse cenário, isso vai trazer pra mim tanta confiança no meu potencial. E eu falo, e do mesmo jeito, eu continuo confiando em mim. Se eu tenho 50 pessoas na sala, eu tenho uma pessoa na sala. Né? Então, tipo, se eu tiver que fazer isso sozinha, vai acontecer sozinha. Então, essa coisa de você se preparar para qualquer cenário, assim. Isso é muito importante. Acho bem válido. Isso é muito importante e é normalmente o que faz com que as mulheres se sentem abusadas e têm traumas de parto. Porque elas não estão preparadas. Tem muitas mulheres que querem parir natural e elas nem estudam como que é ir pro hospital e como que é ter outras possibilidades, né? Como que tipo de anestesia que se toma. Então elas não sabem. E aí elas têm uma emergência, precisam ir, vão de um lugar muito de ignorância. E aí elas se sentem abusadas, invadidas. Então é muito importante. A minha doula, ela falou muito disso sobre mim. Eu negava o hospital o tempo todo. Eu tinha que ter visitado o hospital, eu morava 7 minutos do hospital. Não fui. Fugi, meu subconsciente. Graças a Deus não precisei ir. Mas eu concordo com o seu conselho, é muito importante. Não, e essa coisa de você confiar, porque o que ela falou, a médica, ela explica vários cenários, né? Fala, olha, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Se deu tantas semanas, você tem a possibilidade de esperar até tantas, daqui tem um risco, daqui não tem. Então, essa coisa assim, de você estar muito consciente para você tomar suas decisões de uma forma mais tranquila. E autônoma, sem depender de um médico ou de alguém falando pra você o que você tem que fazer. Esse que é o ponto da vítima. Sim, né? Sim, total. Você se apropria. Eu tive, foi dessa forma por causa disso. Então, eu acho que uma coisa importante é a não geração de expectativa. Então, no sentido assim, vai ser normal, ponto. É uma coisa assim, cara, você tem que estar aberta para o que precisar acontecer naquele momento. Então, assim, gostaria muito que fosse normal, tô focada para isso, tô preparando meu corpo, a minha mente para tudo isso. E como vai ser no momento? Vai ser da maneira mais elevada. E da maneira que o bebê escolhe também, né? Porque a gente não tem controle disso. Exatamente. E aí ver que tudo vai ter aprendizado. Tanto de uma maneira quanto da outra, que tudo que acontecer dali em diante é um aprendizado, e aí você tranquilizar o seu coração. Então, eu sempre tenho pensado assim, falando, nossa, eu vou fazer 39 semanas. Nossa, será que ela vai saber fazer meu corpo começar a ter contração? Será que ela vai saber onde vai sair? Será que... E aí começam a subir essas ansiedades, aí eu respiro, e aí eu pego e falo, tá tudo certo, eu confio que... E é uma coisa assim que eu sempre trago muito isso nas sessões. Eu falo assim, quando a gente olha pra trás, alguma coisa foi errada na nossa vida? Não. Tudo aconteceu como precisava acontecer. Todas as forças cresceram da gente em cima das situações que a gente viveu. Então, se a gente olha pra trás e a gente vê que tudo foi certo, quando você olha pra frente, automaticamente, tudo vai ser certo também, concorda? Sim. Acho que travou um pouquinho o vídeo. Travou, mas deu pra entender. Super concordo.
mim acho que travou um pouquinho. Travou? O que eu queria falar um pouco, Gabi, sobre o coronavírus, né? Agora tem muita mãe desesperada, com medo. Eu acabei de acabei de gravar um stories no AMI falando, né? Teve gente que falou, Raquel, eu sinto muito de você estar grávida nessa época, né? No meio da quarentena. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí, outro dia eu gravei um vídeo. Eu falei, gente, mas por que sinto muito? Eu não sinto muito. Eu tô super feliz. Eu me sinto abençoada. Eu acho que os bebês, eles escolhem quando eles vão vir. E a época da quarentena não é uma pior época, como você falou. Tipo, tá, talvez eu vou parir só eu e a médica. E tá tudo bem, o bebê escolheu isso. Claro, eu queria que meu marido estivesse lá, queria que tivesse a doula, queria, mas tá tudo bem. Essa confiança interna a cada momento da nossa vida, de acreditar e confiar que tudo acontece da forma que tem que ser, e confiar também muito no potencial do bebê. Porque o bebê não tá sentindo triste porque ele nasceu numa quarentena. Um bebê não tá se lastimando porque ele escolheu nascer na Segunda Guerra Mundial. Ele simplesmente escolheu nascer para aprender com aquilo, com todos aqueles desafios. E a gente fica muito... Tá muito travado, gente? E a gente fica muito... Pra mim o vídeo tá super travado aqui. Pode ir falando, porque pra mim a sua voz tá vindo complicada. Tá. Mas pode ir falando. Eu só tô pegando que você tá falando do corona. Eu escutei o corona e cortou tudo que você falou. Tá. Mas pro pessoal, o pessoal tá falando aqui que tá tudo certo. Massa. Então, para as pessoas que nasceram na Segunda Guerra Mundial, no meio de alguma epidemia no mundo, no meio da África com fome, os bebês, eles nascem, as almas delas escolhem quando tem que vir, eles aprendem com isso e vivem o que tem que viver. Então, eu sinto que essa frase, sinto muito que você está grávida na época do coronavírus, com a quarentena, é uma frase muito de comparação, julgamento do que era no passado, acreditando que até o passado era melhor do que a gente vive hoje. Mas se a gente realmente fizer uma reflexão profunda, né? Vocês, mães, mulheres que estão em pós-parto, vi tantos relatos de mulher em pós-parto. Gente, a minha vida não mudou nada, a minha vida é uma quarentena. Eu pari, tô aqui na casa, cuidando dos meus filhos, não converso com ninguém, isolamento social total. Então, vamos começar a olhar para essa quarentena realmente colhendo os aprendizados e respeitando também o momento que esse bebê está querendo nascer. É muito mágico, eu acho, na verdade, porque eu realmente sinto que a vibração da Terra tá mudando e que esses bebês que estão escolhendo vir, eles vêm botar pra quebrar. Eles vêm realmente trazer novas formas de pensar, de sentir, de libertar os pais e as mães. São bebês muito potentes. Então, se você tá tendo a sorte de ser gestar um bebê da nova era que tá vindo pra botar pra quebrar, pra iluminar aqui o planeta Terra, eu gostaria de trazer a minha perspectiva de muita felicidade mesmo e muita honrar, sabe, essa gravidez, esse bebê. E se trabalhar muito autoconhecimento pra você poder dar o melhor nível de consciência que esse bebê merece. Porque os bebês que estão vindo aí, minha gente, é com muita consciência. Sim. E é exatamente isso, né? É uma nova fase, assim, que todo mundo vai passar isso de uma maneira super diferente. Então, agora essa coisa de as pessoas estavam sempre em volta, que estavam ali, vem visitar o bebê, um monte de amigo, um monte de pessoas. E aí, de repente, é uma conexão sua com o bebê, é uma coisa muito família, né? Você tá focada, você tá voltada pro bebê, não ter aquelas coisas de chá de fralda, chá de bebê, chá de não sei o quê. Então, não tem... A Alice já não teve isso, né? A gente não deu tempo, não foi. E tá tudo bem. E o fato das meninas poderem estar 24 horas agora com a Alice vai ser incrível. E vai ser um conhecimento, eu acredito que muito diferente, por exemplo, se elas estivessem na escola. Elas não iam estar 100% do dia aqui. Aí tem aquela coisa de sentir do espaço que a minha irmã tá tendo com a minha mãe.
e aí ela ocupa um espaço da minha mãe o tempo todo. E hoje elas participarem de tudo isso, hoje elas me questionaram de manhã, mamãe, todo dia de manhã eu tô dando aula para elas, né? Então todo dia de manhã a gente pega e faz os exercícios. Na verdade, não peguei, tem um monte de tarefa da escola, não peguei nenhuma tarefa da escola. Tô ensinando o que eu quero ensinar. Arrou. Tem várias coisas lá da escola, e aí eu desencanei, as mães tudo louca no grupo discutindo, porque vai ter aula online, porque vai ter não sei o quê. E eu tô ensinando pra elas, tá tudo bem, elas estão alfabetizando agora. Cara, Sim. O maior presente que eu poderia ter ganhado na minha vida é eu ensinar as meninas a ler. Eu nunca imaginei que eu fosse ensinar elas a ler, assim, porque elas já estavam no movimento da escola. E a escola tem uma linha construtivista onde elas vão aprendendo no movimento delas, onde cada um tem um tempo de aprendizado. E elas estão deslanchando de uma maneira tão surreal, assim, sabe? Todos os dias de manhã elas falaram, mamãe, como que vai ser quando a Alice nascer? Você vai parar de dar aula pra gente? Imagina, elas estão tendo aula com a mamãe, né? Então, uma coisa que pra elas, nossa... Eu falei, não, filha, a diferença é que a mamãe vai estar aqui, só que eu vou estar assim, ó. Então, eu vou estar aqui... E aí a mamãe vai continuar ensinando, mas assim, ou arrumando o peito. Ou com os breaks pra limpar cocô. A gente vai colocar, a gente traz um trocador e coloca aqui do lado, porque aí eu vou conseguir falar e vou trocando. Então, a gente tá pensando em algumas praticidades aqui. E elas estão mais, acho que estão se sentindo assim, mais confiantes, mais tranquilas de poder saber que elas vão acompanhar esse processo da irmã tão de perto, né? Isso acho que está sendo muito bom. Mas é um novo paradigma, assim. E depois dessa coisa do corona, eu sinto que muita coisa já está mudando, né? Desde a perspectiva das profissões, da maneira como as pessoas, coisas que eram impossíveis de serem feitas online, o próprio Theta Healing, né? Que a Vaiana está remodelando a técnica para que ele possa ser ensinado online à distância. Então, coisas que antes eram impossíveis, como um parto com uma doula à distância. Como que você faz para ter uma doula que vai estar no FaceTime durante um parto? Que existe essa possibilidade. E ela falou, você é a primeira pessoa que isso vai acontecer na vida, porque eu nunca precisei passar por isso. E aí eu peguei e falei, mas você sabe que nada é por acaso? E nada é impossível, tá tudo certo. Então existe toda a sociedade se remodelando para se adaptar, né? As profissões se adaptando também a esse novo modelo. Pessoas que não faziam terapia à distância e agora estão tendo super abertas, sim. Então, e aí a pessoa aprendendo a confiar nesse movimento da tecnologia também, as pessoas que não sabiam lidar estão tendo que lidar com tecnologia. Então, existem alguns progressos aí na humanidade. E os bebês vêm para registrar essa época desses progressos, né? Essas crianças que estão nascendo agora vão trazendo também esse conhecimento e essa coisa da conexão. Porque se os pais, todo mundo está trabalhando de casa, se as pessoas estão ficando mais tempo em casa, existe uma conexão muito maior com os filhos. Então, acredito que esses bebês se beneficiam muito disso tudo. E é muito lindo ver que os filhos estão ficando mais tranquilos. No começo os pais estavam desesperados, achavam, o que eu vou fazer? 24 horas com meu filho. E agora eu sinto que depois que passou um mês, que vai criando uma rotina, o pai e a mãe são obrigados a lidar, né, com as sombras e com essa rotina que antes não tinha, vai criando também uma tranquilidade. E eu tô percebendo com a Laia, por exemplo, que na verdade não é que eu preciso ficar o tempo todo lá fazendo atividade e tudo mais, mas só de estar presente com ela 15 minutos, meia hora, brincando com alguma coisa, depois ela relaxa e vai, né? Eles ficam mais seguros e independentes. É tão lindo de ver. É uma construção real, né, de vínculo de amor. O coronavírus, pra mim, tá sendo incrível. Sim. Aqui também a gente tá estamos bem nos aprendizados, assim, e a gente conseguiu estabelecer uma rotina que ajuda muito no dia a dia. Onde a gente consegue atender a necessidade das meninas, as minhas necessidades. Então, eu e meu marido, a gente está se revezando nos tempos de sessão. Então, tipo, enquanto de manhã eu estou dando mais assistência, ele faz as sessões de manhã, à tarde eu vou fazer sessões e aí ele consegue dar mais assistência. Então, a gente meio que se apoiando muito dentro desse movimento com elas, assim, sabe? Então, tá sendo muito bom. Massa, gente, eu preciso ir lá pro jantar com a minha filha.
Vai lá. Já está me esperando. Gratidão, Gabi. Foi muito Gratidão, lindo. gratidão. Nossa primeira live pelo Movimento AME. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui com você, compartilhar, saber um pouquinho da sua história. E aí a gente vai se falando, a gente vai se mantendo informada aí dos nascimentos. Sim, tenha um ótimo parto, vai ser lindo. Gratidão. E Gratidão para você também. A gente ainda vai se falando, o seu ainda vai mais um pouquinho. ah, sim, com certeza. Eu acho que você vai para ir lá pelas 41 semanas. Eu tô aqui assim, eu já entreguei, sabe? Eu já tô assim, tá, meu corpo. Hoje, engraçado que eu fiz um digging e aí terminou o digging e aí de repente começou uma contração. Eu falei, nasceu hoje, né? Aí eu respirei e falei, não, vai nascer na hora certa. Na hora que o meu corpo estiver pronto e tá tudo bem. Mas tô aqui, né? Contração pare, contração pare, contração pare. Massa. Ah, gente, eu esqueci de falar, teve pessoas que perguntaram mais sobre as ferramentas que a gente falou. É o Theta Healing e o Quantum Beam. E o Theta Healing agora a gente está parado, né? Os cursos, todos os instrutores do mundo todo, porque elas são presencial, mas como a Gabi falou, a Havaiana vai liberar daqui a pouco o curso básico avançado de Digging online. E dia 1 ao 3 de maio eu vou dar o curso de Quantum Beam com o Ron, pelo Movimento AME, online, ao vivo. A gente já fazia antes do coronavírus, mas agora eu também sinto isso, Gabi, que as pessoas estão mais abertas. E muitas pessoas, a nossa terceira edição do curso durante a quarentena, e tá sendo um sucesso, assim, as pessoas estão muito felizes porque elas realmente ganham uma ferramenta para lidar, né? Ansiedade, medo, com todas as emoções que vêm aí. E aí, quem quiser saber mais, pode mandar um direct pra gente. Show de bola. Em breve eu estarei em um desses aí. Sim! Beijo, tá, querida. Fala. Um grande beijo, pessoal. Obrigada por terem acompanhado a live aqui. A gente vai se falando nos directs, a gente vai se falando pelas lives. E um grande beijo, uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau.